Pessoal, bom dia. Nesse vídeo de hoje, eu vou enfrentar uma questão que algumas pessoas têm me perguntado acerca se eu acho que o governo Bolsonaro seria um governo fascista ou com características também do nazismo, né? E a resposta é não, né? Então, assim, aqui, como eu vou explicar para vocês, não estou aqui para defender o governo, se ele é bom, se ele é ruim, se ele tenha tomado atitudes corretas, mas apenas mostrar historicamente, né, duas principais características que nós tínhamos no nazismo e no fascismo, né, e como elas não se encontram presentes no atual governo, certo? Então, assim, quando a gente vai discutir um determinado assunto, a primeira coisa a se fazer é a gente estudar. Infelizmente, a gente tem visto aí muita gente nas redes sociais chamando o governo de fascista, de nazista. Isso até, por incrível que pareça, pela mídia tradicional também, fazendo esse mesmo tipo de jogo, né? E causando bastante confusão, até mesmo conceitual, né? Há vários livros que você pode estudar o que foi o fascismo e o nazismo, né? Eu, por exemplo, trago aqui para vocês um exemplo de um livro, que é esse do Alexander J.D. Grant, né? Que é aqui Itália fascista e Alemanha nazista. O estilo fascista de governar. Então, quando você começa a analisar essa questão do estilo de governar, é que você mostra claramente a diferença entre o governo atual brasileiro com esses regimes anteriores. Qual que era a principal característica que nós tínhamos, por exemplo, nesses governos fascistas e nazistas? Era exatamente a presença de uma vontade forte, centralizada, de que todos tivessem que pensar exatamente da mesma forma, né? Então, no caso, era a ideia de você criar um país forte, né? Inclusive, por exemplo, no nazismo existia aquela expressão, né? Deutschland über alles, né? Ou seja, a Alemanha acima de todos, né? Então, assim, se você não se encaixasse naquele modelo que era colocado, então você poderia ser ou preso ou então, se não fosse preso, você poderia ser até morto, né? Então, determinados grupos sociais foram escolhidos como inimigos do povo, né? Então, ali, por exemplo, vamos colocar algumas situações aqui para vocês terem uma ideia como era a mentalidade na época. Quando eu, por exemplo, eu tive em Berlim, próximo a Berlim, existe um campo de concentração que eram os locais onde eles mandavam os opositores do sistema, né? Então ali, por exemplo, me chamou bastante atenção um local onde se prestava uma homenagem às testemunhas de Jeová, né? O grupo de testemunhas de Jeová, eles tinham, devido à doutrina religiosa deles, eles não prestavam continência à bandeira e também não iam para a guerra. Então, esse grupo, devido a essas características, eram vistos pelo sistema daquela época como antipatriotas e, em virtude disso, eram mandados ali para os campos de concentração. Outro grupo também que era considerado também, assim, no caso, pária pelo sistema, eram os homossexuais. Então, para o sistema nazista, ali eles eram considerados como levando uma vida boêmia, uma vida de promiscuidade, no caso. Então, eram pessoas que não se encaixavam naquele sistema. Então, muitos também acabaram sendo o quê? Perseguidos também por aquele sistema, né? E isso nunca tem acontecido no país. Você, por exemplo, se você abre, por exemplo, as redes sociais, os jornais e as próprias autoridades dos poderes, dos demais poderes, judiciário, no caso, poder legislativo, eu pergunto, você já viu alguma dessas pessoas sendo presa por causa que criticou o governo? Pelo contrário, você vê muitas vezes pessoas 24 horas por dia falando mal do governo, metendo pau, xingando, de todo tipo de situação, e você não vê em nenhum momento um governo atual
caçando, mandando prender ou até matando essas pessoas. Então, nesse sentido, é que por aí você já observa que há uma total diferença entre os dois sistemas, né, no caso. Né? Então, assim, não, no nazismo e no fascismo não havia espaço para os opositores, né? Ou seja, os opositores, caso eles agissem daquela forma, já tinha dois caminhos, como eu coloquei para vocês. Ou iam muitas vezes para um campo de concentração, no caso dos nazismos, e eventualmente até para um campo de extermínio, né? Que há essa diferença que alguns não sabem, né? Que aí era aqueles casos que as pessoas muitas vezes iam ali já mesmo para serem mortas, né? Outro aspecto também, que aí sim, na minha opinião, é o ponto principal de diferenciação do governo Bolsonaro com esses regimes do século XX, é o seguinte. Se você observar tanto o nazismo como o fascismo, os governos eram caracterizados por um forte dirigismo estatal. O que quer dizer isso? O dirigismo estatal quer dizer o seguinte, que o governo ele queria dizer exatamente o que aquelas pessoas podiam ou não fazer. Ou seja, não havia muito espaço para a questão da liberdade pessoal. Ou você fazia aquilo que era colocado ali no caso, como sendo bom para a nação, né? Ou então você era excluído do sistema e geralmente nessas situações ou preso, né? Ou então, como eu coloquei anteriormente, morto. Né, no caso. Então o Estado era como se fosse uma espécie de uma babá eletrônica. Ele caberia a ele dizer o que cada pessoa da população deveria fazer, no caso, para que se criar uma ideia de uma nação forte, né, no caso. Bem, o que você observa exatamente de contrário no governo Bolsonaro? O que a gente vê claramente no governo atual desde o primeiro momento, o governo falando que ele quer um Estado mais enxuto e menos atuante na vida das pessoas. Ou seja, ele não quer dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer, impor. Não há nenhum tipo de coerção, que era uma das principais características do nazismo e do fascismo. Então, assim, é bem claro assim a vontade do governo atual no Brasil de querer dar mais liberdade para as pessoas, para que elas possam decidir o das suas vidas, o melhor para as suas vidas, né? Então, nesse sentido, é que também eu não vejo também nenhuma característica como você poder querer fazer uma comparação entre esses regimes nazistas e fascistas e o governo atual no país, que desde o primeiro momento colocou bem claro que gostaria de fazer com que o Estado saísse do cangote da população. Então, nesse sentido é que também não há como a gente querer fazer nenhum tipo de associação nesse sentido. Então, assim, aí alguns, para a gente concluir aqui, por que alguns então ficam levantando essas comparações sem sentido? Geralmente, o que eu tenho observado é que elas vêm de grupos que perderam muitas verbas governamentais nesses últimos tempos, né? Então é até natural compreender a situação, por exemplo, de desespero, por exemplo, que determinadas classes, por exemplo, a classe artística, por exemplo, sindicatos, no caso a gente poderia falar, por exemplo, os próprios meios de comunicação, né, muitos recebiam dinheiro público, né, no caso, o sindicato, até o governo Temer tinha um imposto sindical que dava muito dinheiro para essas organizações, né, e atualmente no governo Bolsonaro, muitos desses grupos não têm recebido esse dinheiro que era repassado anteriormente. Então, assim, no momento em que você tem dinheiro em caixa, parece que tudo fica mais tranquilo, mais calmo, né, no caso, e muitas vezes as críticas somem imediatamente, né. Então, assim, o que eu vejo atualmente é uma situação em que, entendo, eu não sou contra esses setores especificamente, né, no caso, mas o que eu observo claramente é que são setores que usam dessa tática, muitas vezes, de associar o governo a fascismo, nazismo, né, como uma forma de desacreditá-lo e tentar ganhar corações. O problema é que eu vejo eu creio que a forma de enfraquecer o governo atual não será
através de discursos vazios como este, né? Ou seja, será através de ações, né? E no sentido de mostrar planos, ideias concretas que venham a se contrapor àquilo que o governo vem fazendo, né? Até porque, ultimamente, o que nós temos mais visto é que a maioria da população está se sentindo totalmente sem representação, no caso. Então, assim, não adianta você simplesmente ficar atacando e falando mal do governo para tentar mudar alguma coisa. O que é importante é você mostrar um outro caminho, uma outra via, onde poderia se pensar um Brasil diferente para essas pessoas que não estão contentes com o atual governo, né? E isso realmente está faltando bastante. O que a gente observa é uma oposição muitas vezes batendo cabeça, desesperado, como eu falei, muitas vezes sem dinheiro, no caso, né? E também, assim, muito desunida, né, no caso, né? Então, nesse sentido, é que eu penso até que essas críticas, muitas vezes que são feitas ao governo, acabam trazendo até o sentido contrário, ou seja, tornando-o mais forte, né, uma vez que não a população que está fora dessa briga política olha para tudo aquilo ali e vê, não vê ali naquele discurso da oposição algo que possa muitas vezes se contrapor de fato ao governo atual. Então, assim, é uma reflexão sobre o que eu fiz, assim, no sentido que eu acho de mostrar para vocês as diferenças entre o governo atual e o fascismo e o nazismo, né? Que, na minha opinião, são regimes totalmente diferentes, assim, no caso, ok? Muito obrigado. Se vocês gostaram, podem dar um like aí ou até se inscrever no meu canal no sentido de estar ajudando para que novos vídeos possam estar sendo feitos. Muito obrigado a todos.